Muito boa tarde a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais essa segunda parte do nosso encontro do FIS Talks, da iniciativa FIS, do Fórum Inovação Saúde, nesse encontro com dois grandes especialistas que estão aí nos esclarecendo a respeito da vacina, da Covid, do futuro, do presente. Enfim, eu agradeço ao Dr. Luiz Fernando Reis, ao Dr. Júlio Croda, pela gentileza de terem aceitado participar desse nosso encontro aqui hoje. Bom, nessa segunda parte, eu recebi dezenas de perguntas dos nossos espectadores. E nós já conversamos bastante, conceitualmente, sobre o Programa Nacional de Imunização, sobre o desenvolvimento das vacinas, enfim, das coisas gerais, para que pudesse nos dar uma base para as perguntas chegarem e pudessem ser respondidas pelos nossos especialistas. Eu vou perguntar logo de cara, por conta dessa notícia da Inglaterra, dessa mutação genética, tem uma pergunta aqui da Márcia Kramer e da Mariana Vilar. Elas, a mesma pergunta, assim, a pergunta muito parecida. As mutações genéticas dos vírus tornam as vacinas ineficientes? Caso sim, como saber se estamos imunes ao sermos vacinados? Pode começar, doutor Luiz Fernando, se quiser complementar o doutor Júlio Croda. De fato, nos últimos dias a gente recebeu essa notícia de aparecimento de um número de mutações talvez um pouco maior, numa cepa que está circulando no sudeste da Inglaterra. É importante a gente entender que a incorporação de mutações por seres vivos, de um modo geral, é uma coisa que acontece com muita frequência, não é uma novidade. Os coronavírus, eles são sabidamente conhecidos por não terem como característica uma frequência de mutação tão grande, por exemplo, quanto o vírus da gripe, que tem uma capacidade de mutação muito maior por conta da sua própria estrutura. E desde o início da pandemia, a gente vem seguindo, por sequenciamento, o surgimento de mutações. Aqui no Brasil, a gente detectou mutações que são capazes de caracterizar uma cepa aqui ou ali. Acho que o importante é que até agora não existe evidência de que essas mutações descritas numa cepa na Inglaterra estejam associadas a uma mudança na biologia do vírus, nem que eles sejam mais infectivos, que as doenças sejam mais graves, ou que eventualmente eles façam o escape da vacina. É possível que eventualmente eles sofram mutações que levem a um escape em relação às vacinas anteriores? É possível. Isso também não é novidade. Por que a gente toma vacina da gripe todo ano? Porque o vírus muta muito e a vacina do ano anterior não serve para esse ano. Nesse sentido, se isso acontecer, e haverá, independente de qualquer coisa, um monitoramento da população, porque a gente chama de um estudo de fase 4, se a gente observar uma queda da eficácia dessas vacinas, serão produzidas outras. Acho que a gente tem que olhar para essa situação com o olhar do conhecimento científico, com o olhar da ciência. A ciência foi capaz de responder a esses desafios em curtos espaços de tempo até hoje e será capaz de responder aos próximos desafios da mesma maneira. E aí, como é que a pessoa fica sabendo se tomou a vacina e está imunizada? Ela é a pergunta secundária dessa mesma questão. Quer dizer, você tomou uma vacina, não sabe se o vírus que você está doente é o vírus mutado, e aí você teria que fazer alguma coisa, dosar IgG, enfim, alguma situação deveria ser... Seria uma maluquice fazer isso em 200 e tantos milhões de pessoas, todo mundo dosando IgG para ver se a vacina pegou, como diz o ditado, de uma forma mais popular. Como é que a gente sabe que a vacina pegou? Vamos lá, Júlio.
Então, José, assim, não existe nenhuma recomendação para a gente ficar dosando o IgG. A gente tem a vacina da influenza, né, que a gente não dosa IgG. A gente trabalha com as eficácias que são fornecidas pela vacina. Assim, a gente sabe que existe, por exemplo, vacinas de vírus inativado, que utiliza todas as proteínas do vírus para gerar um pool de anticorpos interessante. Você tem vacinas que só utilizam a proteína spike, essas vacinas de RNA. Então, imagine se a gente ficar dosando para todo mundo isso. E a gente tem uma questão que é a resposta celular, como o Luiz já comentou, que não existe um teste que a gente possa avaliar se o indivíduo adquiriu resposta celular. Então, se a gente ficar muito focado em ficar fazendo teste com IgG, às vezes você tem queda de IgG e mesmo assim você está protegido, porque você mantém resposta celular. Então, assim, a gente tem que confiar no que é a eficácia da vacina, o que os estudos mostram. As duas que estão aprovadas até o momento, as duas de RNA da Moderna e da Pfizer, mostraram que elas são eficazes, inclusive em idosos. Para a vacina da influenza, essa eficácia é bem menor do que atualmente para coronavírus, e a gente não faz esse tipo de teste para verificar se a gente está imunizado ou não. Então, acreditar nos resultados de fase 3 e tomar vacina e manter as medidas preventivas. A gente esse vírus vai se tornar endêmico, né, no mundo e no Brasil. A gente vai ter que conviver como a gente também aprendeu a conviver com H1N1 lá no passado. Então, toma a vacina, confia na vacina, monitora a cepa circulante. Se tiver alguma mudança expressiva antigênica que impacte na vacina, a gente vai atualizar essa vacina. Nós já temos a tecnologia, fica mais fácil para isso acontecer, como a gente atualiza todo ano a vacina de influenza. Então, sem pânico, vamos se vacinar, vamos acreditar no que os estudos mostram. Se tiver qualquer mudança, vai haver uma atualização. E no ano seguinte, ou daqui a 2 anos, você vai fazer a atualização com uma nova vacina, se for necessário. Eu acho que tem, só completando, Júlia, 2 dados que são muito relevantes. O primeiro, mais importante, como o Júlio disse, o melhor indicador que nós vamos ter, e o mais importante, é a diminuição dos casos de Covid na população. É para isso que a gente está vacinando a população, para reduzir a pressão no sistema de saúde. E a outra coisa é que, em laboratório, é óbvio que todos esses laboratórios vão estar monitorando o que está acontecendo. Não é viável eu sair mapeando na população, mas é óbvio que os laboratórios vão ter os seus isolados frequentes dentro da população e cada um vai testando experimentalmente a sua vacina, e a hora que detectar essa necessidade que o Júlio apontou, nós vamos ter atualização da vacina. Eu acho que o Júlio disse muito bem, a gente tem que se vacinar e a gente tem que se comportar. Perfeito. E então, dentro dessa linha de vacinação, que todos têm que vacinar, tem uma pergunta aqui do Lavoisier que eu achei interessante. Ele diz, tive um câncer de próstata tratado por radioterapia há 2 anos. Existe alguma vacina para a Covid que seja melhor para pacientes como eu que tiveram ou têm câncer? Doutor Luiz Fernando. De novo, nós vamos precisar de todas elas. Não acho que a gente deveria se preocupar com a vacina melhor ou a vacina pior. Acho que, no caso desse paciente, ele deve procurar o médico dele, saber quais são as condições do momento dele para saber se ele deve ser vacinado ou não, como acontece em todas as vacinas. A gente tem sempre uma preocupação de que as pessoas devem se consultar com o seu médico para saber quais são os seus riscos. A gente sabe que existem pacientes em determinados estados que talvez não devam tomar a vacina naquele momento, em outro momento, mas a gente não deve se preocupar com a melhor ou a pior, a gente precisa de todas elas. Perfeito. Em síntese, não há vacina que seja diferente do ponto de vista daquela pessoa que tem alguma dificuldade de imunidade. Na realidade, elas são semelhantes umas às outras e não há por que se escolher uma vacina. Existia, né, uma restrição, né, José? Lá antigamente, quando a gente falava assim, as vacinas vivas, da febre amarela, da BCG, que não podia
ser ministrada. Suas imunodeprimidas não tomaram. Exatamente. Todas as vacinas atuais que estão sendo desenvolvidas para a Covid, nenhuma é de vírus atenuado, é de vírus inativado. Existe essa grande diferença. Então, não existe risco de ter uma doença leve ou uma doença grave associada à vacinação. Perfeito. Esse é um esclarecimento fundamental, porque muita gente fica com medo de está em uso de algum imunossupressor ou teve algum problema de imunossupressão. Claro que é o médico que vai definir se deve tomar ou não, mas a sua resposta, o seu esclarecimento do Luiz Fernando são substantivos. Eu acho que não há razão de temor da vacina, porque o vírus não é um vírus, ele não é um vírus atenuado, né? Então, está perfeito. E eu acho relevante reforçar que sim, essas vacinas andaram rápido, mas nenhuma delas deixou de fazer nenhuma das fases de desenvolvimento de uma vacina que a gente normalmente faz. Todas elas passaram por estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e em nenhuma delas se observou um evento adverso grave o suficiente que determinasse a suspensão desse programa de desenvolvimento da vacina. Algumas pessoas desenvolvem pequenas reações normais, como a gente desenvolve com toda a vacina. Então, é muito importante dizer que não existe nada de excepcional que trouxesse alguma preocupação específica para essas vacinas quanto aos parâmetros de qualidade e segurança. Mesmo os casos mais assim, severos, eu li agora, essa semana, nos Estados Unidos, 6 casos de reação anafilática mais severa, mas que foram prontamente tratados e as pessoas, ninguém morreu, enfim, ficou todo mundo sob controle. Quer dizer, a vacina parece ser muito segura, dor local, vermelhidão, quando você aplica ali, isso é normal na maioria das vacinas que a gente toma e faz isso mesmo e sente uma dorzinha. Então, eu perfeitamente, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco esse pânico que se instalou no Brasil em relação às vacinas que estarão disponíveis para todos nós aqui. Croda, eu tenho uma pergunta da Elizabeth aqui, que me parece também muito interessante. Ela diz assim, olha, a Constituição garante o acesso integral e universal aos cuidados pelo SUS, a todos os brasileiros. São Paulo ou qualquer outro estado ou cidade pode fazer um programa isoladamente? Eu creio que ela está se falando em relação ao Programa Nacional de Imunização. Esse negócio de PNI tem que ser centralizado ou o Estado de São Paulo, ou o Rio de Janeiro, as cidades podem fazer os seus programas independentes? Então, o ideal é que seja centralizado pelo PNI a aquisição dessas vacinas, até para que seja disponibilizado de forma homogênea pelo SUS em todo o país, em todos os estados, e atendendo aquele cronograma por fases que está no programa de imunização para a Covid-19. Esse é o ideal, né? Eu acho que agora vai acontecer dessa forma. Mas no passado, e por isso a motivação dessa pergunta, São Paulo vai iniciar a vacinação, e foi dito que vai iniciar dia 25. Muito provavelmente, o Brasil vai ter um quantitativo agora da Coronavac também para iniciar. Então, assim, essa pergunta, a motivação é essa, quer dizer, São Paulo pode iniciar a vacinação dia 25 sem ter iniciado os demais estados? Legalmente pode. Idealmente, deveria estar integrado, coordenado pelo Ministério da Saúde. Na ausência dessa coordenação, teve esse descompasso, que foi muito mais um descompasso político do que técnico, e agora está se realinhando, eu acho que vai ser positivo para todos os estados. Porque daí não vai ter corrida, né? Gente viajando para São Paulo para tomar vacina. Não é ideal que isso aconteça, né? É uma loucura, com certeza. Eu acho que a pandemia ela escancarou essa gritante diferença social que nós temos no Brasil. E a gente deveria fazer agora um esforço muito grande
no sentido de reduzir essas diferenças, né? A gente deveria fazer todo o esforço possível para que a gente tivesse, de fato, um plano de vacinação, e o país, de novo, já se mostrou competente para isso, para que a gente não exacerbasse essas diferenças. Eu acho isso muito importante. Muito bom. Já que você eu vou continuar com você, Luiz Fernando. Tem uma pergunta aqui do Odile que diz o seguinte: se considerarmos que já existe cerca de 20% de brasileiros imunizados por terem tido contato com o vírus, quantos brasileiros mais precisaríamos vacinar para atingir a imunidade de rebanho? Eu acho que são para os dois essa pergunta, eu não sei. Fique à vontade para responder, Luiz Fernando. É verdade que, provavelmente, a gente tem um número que pode variar de 5, 6, 7 vezes maior de infectados do que aquele que a gente detectou. Vamos lembrar que no início da pandemia a gente só fazia teste para os casos graves. Os testes desenvolveram, melhoraram, mas a gente ainda tem dificuldade de testar. Acho que a dificuldade de responder essa pergunta é que, aparentemente, para os pacientes que desenvolveram uma forma muito branda da doença, e felizmente é a maioria das pessoas, talvez esse estímulo ao sistema imune não seja o suficiente para desenvolver uma resposta robusta. A gente sabe que pessoas que tiveram essas infecções quase que assintomáticas ou oligossintomáticas, talvez o estímulo ao sistema imune não seja grande o suficiente para produzir a mesma robustez de uma resposta que as pessoas com um quadro mais severo da doença desenvolveram. Tem toda essa discussão de queda de anticorpo, resposta celular. Por isso eu acho difícil a gente fazer essa conta, mas é verdade que a gente já tem uma grande parcela da população exposta naturalmente ao vírus. E isso vai ajudar a gente a consolidar um número substancial de pessoas que desenvolvam uma resposta contra o vírus, seja por imunização via vacina ou por exposição natural, que faça com que as taxas de infecção do vírus caiam e que a gente tenha uma condição melhor dentro do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Antônio Cláudio, que aparentemente ela já foi, pelo menos parcialmente, respondida, mas eu vou endereçar aos dois aí que queiram responder. Ele pergunta: quem já teve a Covid precisa ser vacinado se estiver com IgG positivo? A pessoa sabe que está com IgG positivo, já teve a Covid, ele ainda assim precisa ser vacinado ou ele pode abrir mão da vacinação? Crota. Sim, não existe nenhuma distinção e não vai ser feita essa distinção quando for realizada a vacinação pelos grupos prioritários, né? Então, assim, não vai se exigir nenhum certificado de IgG, a pessoa vai ter que se vacinar porque isso garante uma imunidade mais forte, mais duradoura, né? Como foi explicado pelo Luiz, a gente não tem certeza qual é a resposta que cada um desenvolveu. A vacina, você homogeneiza essa questão, porque a resposta ao componente vacinal, pelo menos, é mais uniforme do que as infecções que foram adquiridas de forma variada, leve, grave. Então, assim, a vacina não vai fazer distinção, a recomendação é que todos se vacinem e que não teste a sorologia, como a gente já recomendou, para verificar se tem imunidade, porque existem outros componentes relacionados à imunidade que não estão presentes no teste de sorologia, especificamente para IgG. Em relação à outra pergunta, essa tem muito a ver com a outra pergunta, para a gente vacinar e ter imunidade de rebanho, 70%, 80% da população. Se 20% adquiriu a doença, talvez quando a gente chegar a 60%, né, próximo a 70%, talvez a gente tenha um impacto em relação ao número de casos. O número de óbitos a gente vai ter impacto logo mais imediato, porque a gente está vacinando o grupo de risco. O número de casos pode permanecer ainda um pouco elevado, justamente porque para atingir essa imunidade de rebanho a gente tem que combinar
o número de pessoas que vão tomar a vacina e o número de pessoas que já adquiriram a vacina de forma natural e permanecem com essa proteção. Júlia, aproveita, nós estamos falando de imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Explica rapidamente, porque muita gente ainda me pergunta o que é isso. E eu queria que você explicasse assim rapidamente o que é essa imunidade de rebanho. Você tem um limiar que é muito baseado na taxa de contágio, né? Quanto mais elevada a taxa de contágio, isso depende do vírus propriamente dito, das características biológicas do vírus. Quanto maior a taxa de contágio, maior esse limiar de imunidade de rebanho que a gente tem que ter na população para a doença diminuir em termos de número de casos e óbitos por conta dessa imunidade coletiva. Por exemplo, o sarampo tem uma taxa de contágio que uma pessoa contagia 16, 18 pessoas. Então, você precisa ter 90%, 95% da população vacinada para você ter um controle da transmissão, ou seja, o vírus não mais circular, porque não tem mais pessoas suscetíveis. Então, mesmo que eu adquira a doença, eu não vou transmitir, porque existe um bloqueio em relação à transmissão, porque outras pessoas foram vacinadas. A taxa de contágio do coronavírus, ele tem uma variação em torno de 1,5, 2,5. Se a gente trabalha com 2,5, para você calcular a imunidade de rebanho, é 1 menos 1 sobre taxa de contágio. Se a gente trabalha com 2,5, a gente precisa vacinar 60%. Se a gente trabalha com 3, a gente precisa vacinar perto de 70%. Então, é baseado na taxa de contágio do vírus. Então, o vírus varia de 2 a 3,5 essa taxa de contágio, sem medidas preventivas, e aí você precisa ter imunidade de rebanho que varia de 60 a 80, a depender. E essa informação é importante, viu, José? Porque, assim, se a gente continuar a adotar as medidas preventivas, a nossa taxa de contágio reduz e o limiar de imunidade de rebanho é menor também. Então, assim, a população tem que estar junto com a gente, porque se a gente vacina, por exemplo, 50% da população brasileira, junto com as medidas preventivas, a gente já pode sim ter um impacto importante em termos de número de casos. Ou seja, se você tem, por hipótese, 100 pessoas, com 60% dessas pessoas já tendo tido a doença ou sido vacinadas, a probabilidade do vírus conseguir um hospedeiro para transmitir a doença se reduz muito e vai perdendo a força, e acaba perdendo a importância dele. Por isso, a relevância de permanecermos todos com proteções individuais de máscara, lavagem de mãos, durante esse período todo até o final desse Programa Nacional de Vacinação está totalmente implantado no Brasil. Né? São 16 meses a proposta, né? 16. Então, assim, a gente tem esses 51 milhões de pessoas de meta nessas primeiras fases, mas para toda a população a programação é 16 meses. Então, vai 2021 e parte de 2022. Então, a gente tem que ter paciência. E esse período vai ser tão mais fácil ou tão mais difícil quanto a gente contribuir para que esse período seja tão mais fácil ou tão mais difícil. A gente vem num momento aí das festas agora, e outro dia me perguntaram como vai ser janeiro. Janeiro vai ser do jeito que a gente quiser. Quem vai determinar como vai ser janeiro somos nós. E mesmo na presença da vacina, quem vai determinar o sucesso para que a gente consiga reduzir o número de casos somos nós. A vacina sozinha não vai dar conta disso. Porque, como o Júlio bem disse, são 16 meses para vacinar a população inteira. Ou seja, uma pergunta que tinha sido encaminhada aqui pelo Paulo Santoro, em quanto tempo os senhores imaginam que o Brasil poderá ser considerado livre da Covid? Jamais. Nós vamos estar vivendo endemicamente essa condição, mas em 16 meses a previsão é que toda a população possa estar vacinada. Estou correto na resposta de vocês? Correto. Se a gente olhar para a história das vacinas, a vacina do sarampo é tida como uma vacina bastante eficaz.
E, recentemente, a gente teve ressurgimento de casos de sarampo. O fato da gente controlar uma doença viral não significa que a gente extinguiu o vírus da face da Terra. A gente vai ter que continuar para sempre vigilante, porque ele é um vírus dentre outros. E vamos combinar que existem mais. A floresta amazônica é claramente um repositório de vírus que a gente desconhece, que normalmente não infectam a espécie humana. Então, acho muito relevante que a gente fortaleça os programas de vigilância em saúde para que a gente não seja surpreendido de novo com casos parecidos com o da Covid-19. Mas isso faz parte do nosso ecossistema. Tá perfeito. Tinha aqui uma pergunta do João Luiz. Após o cidadão ser vacinado nas 2 doses, quando ele poderia retomar suas atividades sem risco? Você teria alguma orientação? Você tomou as 2 doses da vacina, teoricamente, ele poderia voltar às atividades coletivas, ou ele vai ter que se esperar que toda a população seja vacinada para poder retomar a sua atividade plena? Depende se ele é do grupo de risco, se ele tem comorbidade, da idade. Eu acho que uma pessoa que entra num grupo de baixo risco, né, toma a vacina, acho que a vacina com 90% de eficácia, 95% de eficácia, você não é do grupo de risco, associado à vacina e não ser do grupo de risco, fica mais fácil você retornar às suas atividades. Não significa que você não tem chance zero de pegar o vírus, porque a vacina não é 100% eficaz. A gente pode fazer um paralelo com H1N1. A gente ainda tem H1N1 circulando, mesmo com a vacina. A gente ainda tem alguns óbitos por H1N1, mesmo com a vacina. Então, 100% a gente não tem garantia. Mas esse grupo de menor risco, que tomou a vacina, as 2 doses, de uma vacina boa, realmente ele fica mais tranquilo de retornar às suas atividades. O grupo de risco, né, eu acho que é importante ter uma redução importante do número de casos, né? A gente vê um impacto, né, terminar essa campanha de vacinação, porque daí a gente vai ter casos eventuais, que o vírus vai se tornar endêmico, mas a chance de você adquirir esse vírus vai ser menor, porque a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho vai se estabelecer e a chance desses contatos eventuais, você se contaminar, vai ser menor também. Então, assim, eu faria um porém só para o grupo de risco, idosos principalmente, acima de 60 anos, pessoas com comorbidade, até a gente ter um controle da doença. Como o Luiz falou, a gente não vai eliminar a doença, a gente vai ter um controle, e aí ficar atento para isso e retornar plenamente só quando esse controle for atingido, principalmente para esse grupo específico de risco, né? Perfeito. Ok. Ô, Luiz Fernando, me diga uma coisa. Uma pergunta aqui que é direcionada a você. Ele fala um pouco dos desenvolvimentos de vacinas no mundo. Nós temos aí anualmente a vacina da gripe, da influenza, que a gente toma regularmente, a vacina para pneumonia, que o público-alvo também utiliza regularmente. Entretanto, nós temos a vacina do HPV, que é contra o câncer futuro, que essa então é uma conquista assim, gigantesca. Eu acho que nesses programas vacinais aí, talvez tenha sido a coisa mais assim, transformadora, pelo menos uma contribuição importante da ciência brasileira nessa vacina do HPV. A doutora Luísa Lina Vila foi uma das importantes lideranças no desenvolvimento dessa vacina. Que espetáculo, eu desconhecia, olha, que tinha sido uma contribuição de uma brasileira no desenvolvimento. Muito importante contribuição. A vacina da HPV, José, é que tem mais impacto em termos de mortalidade, porque previne o câncer, né? E o câncer está associado ao óbito. Então, é a vacina mais importante que a gente tem no nosso calendário. Não, eu que tenho filhas e tal, fico imaginando, porra, que coisa sensacional a descoberta disso, né? Estrondoso, é um negócio espetacular. Agora, a pergunta que foi encaminhada para o Luiz Fernando pergunta se a ciência evoluiu tanto,
Por que não se desenvolveu ainda vacina para AIDS, para Zika, para dengue, etc.? Você teria uma justificativa para a gente não ter conseguido ainda essa mesma colaboração científica mundial para essas coisas, ou é por diferenças de dificuldades mesmo dos agentes? Eu acho que existe, na vacina da AIDS, por exemplo, houve uma enorme colaboração. A biologia do vírus da AIDS e a biologia, a fisiopatologia, a maneira com que a doença ocorre, dificulta as estratégias vacinais. No caso da HPV, por exemplo, o grande desafio é vacinar uma população muito mais jovem, quando não se está pensando ainda no problema do câncer, porque a prevenção vem lá de trás. Então, acho que existem diferenças na doença e da maneira com que o vírus se comporta que dificultam essa doença. No caso do HIV, por exemplo, da AIDS, você tem um reservatório natural do vírus que dificulta muito o aparecimento da doença. Por outro lado, no caso do HIV, as estratégias de tratamento do vírus se mostraram muito eficientes e hoje é uma doença crônica. Então, eu acho que a ciência tem contribuições distintas de acordo com a estratégia que a gente consegue melhor atacar com soluções diferentes. Perfeito. Bem, amigos, estamos chegando aqui ao nosso final, mas antes de finalizar, eu queria que vocês dois, grandes cientistas e comunicadores da ciência de uma forma que todo mundo compreende e entende, nos dissesse para todos os milhares de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, no nosso canal de YouTube, o Natal e o Ano Novo estão chegando. Que mensagem vocês dariam para os nossos videoespectadores? Luiz Fernando, por favor. Eu tenho dito, eu recentemente li um artigo do professor do Instituto de Psiquiatria da USP, que fala o seguinte: vai ter festa. E vai ter festa. Nós precisamos de um pouco de convivência, nós precisamos de um pouco de carinho, porque está todo mundo exausto. Mas nós temos que fazer isso com juízo, com consciência, na medida em que a gente sabe que está se protegendo e protegendo a sociedade. A responsabilidade social nesse momento é enorme. Então, a minha mensagem final é: façam a sua festa, tentem ter um pouco de relaxamento, um pouco de congraçamento, com muito juízo, com muito cuidado, sabendo que você precisa se proteger, mas você precisa proteger o próximo. Muito obrigado, Luiz Fernando. Júlio Croda, por favor, as suas palavras finais sobre o mesmo tema. Eu vou parafrasear o médico Gonçalo Vecina, né, que falou: se você quiser ter Natal em 2021, não vá à festa em 2020. Eu acho que é um momento crítico, um momento da virada. Eu tenho um pai do grupo de risco, né? Então eu posso relatar, ele está em isolamento, ele vai passar o Natal em isolamento. A vacina está muito próxima, né? Esse grupo vai ser prioritário, né? Então a gente vai começar a vacinação em fevereiro, março, para as pessoas com mais de 60 anos. A recomendação da Europa, do CDC, é que não faça festa com mais de 10 pessoas e, de preferência, aquelas pessoas do convívio familiar, pessoas que você já vê no dia a dia, o que você já está visitando no dia a dia. Não envolva novas famílias, não saia da sua bolha para ter novos contatos diferentes e maior chance de aquisição do vírus, principalmente nesse momento que o Brasil está batendo recorde em termos de número de casos, de óbitos, nossa média móvel está em ascensão. Então, a gente faz esse apelo aí, tenta confraternizar, como diz o Luiz, mas mantendo 10 pessoas. Se for confraternizar, faça em ambientes abertos, né? Com menos de 10 pessoas, com seu núcleo familiar mais restrito, né? Use a criatividade. Hoje a gente tem vídeos, chamadas, a gente pode fazer confraternizações até maiores através da vídeo e ter um pouquinho mais de paciência. A gente está muito perto
principalmente para o grupo de risco, evitar óbito, que a gente quer de iniciar essa vacinação, que é o tema desse FIS, e a gente poder ter uma tranquilidade em relação a leitos hospitalares, a óbitos. Muito obrigado, doutor Júlio Croda, muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Eu queria, em nome de toda a população brasileira, eu posso dizer assim, eu tenho certeza que a população brasileira gostaria de homenagear a toda a ciência brasileira, a toda a ciência mundial, através de vocês dois grandes expoentes da nossa ciência, que têm dedicado o seu tempo, dedicado a sua sabedoria, o seu conhecimento, e compartilhando tudo isso com todos nós. Eu agradeço a vocês de coração pela gentileza de disponibilizarem mais um tempo de vocês nesse nosso encontro. Desejo a vocês muita saúde, muita sorte e que tenham um feliz Natal e que em 2021 nós possamos, em algum momento, nos encontrarmos pessoalmente e dar-nos aquele, como diz na terra de Júlio Croda, aquele abraço arretado do baiano para todo mundo se sentir feliz um com os outros. Muito obrigado e até o próximo. Abraço.